Hoje nós temos aqui um assunto para ser tratado que trata, evidentemente tratado, trata, né? Um tema que diz respeito a questões atuais que temos enfrentado na administração pública em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas dúvidas permeiam esse tema, tendo em vista que antes nós tínhamos dados pessoais sendo muitas vezes explorados ou transitando livremente entre todos os servidores públicos de forma descontrolada. Temos ainda muitos dados que circulam nas redes, mesmo tendo Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o impacto disso? Quais os limites que temos na administração pública? E como tratar todos esses dados, não tratar no sentido literal da palavra ou técnico usado da Lei Geral de Proteção de Dados, mas como podemos fazer com que esses dados sejam efetivamente protegidos no sentido dessa legislação? E o que efetivamente significa proteger esses dados, né? Então, em razão disso, vamos tratar hoje da proteção de dados pessoais no poder público. Quem vai tratar desse tema, quem vai nos apresentar esse tema hoje é a colega doutora em Direito pela URGS, a Daniela Copete Cravo, procuradora com bastante experiência no assunto, sempre palestrante nesses temas, e que participa de uma série de eventos por todo o país, e escreve, tem uma grande produção bem especializada nessa matéria. Me desculpem aqui os cacuetes, porque hoje eu estou tratando. Mas com certeza aqui a fala da Daniela vai prender a atenção de todos vocês e vai trazer aspectos práticos, porque ela tem muita experiência no assunto. Peço a vocês que cuidem para manter os microfones mutados, assim todos podemos ter conforto, não atrapalha o palestrante. Desde já aviso que mantemos sempre eventos gratuitos e abertos para todos e que também fazem parte da programação acadêmica do nosso programa de residência jurídica da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, do qual o CEDIM é o responsável tanto pela avaliação dos residentes quanto pelos aspectos acadêmicos. Nossos eventos acontecem normalmente às terças e quintas, às 10 horas, e, como eu já havia dito, sempre acessíveis a todos, porque nós queremos que vocês participem, contribuam com perguntas e que também disseminem esse conhecimento a todos, sejam servidores, sejam parte da população do município, fora do município, e, é claro, sempre os nossos residentes. Vocês podem colocar suas perguntas no chat, bem à vontade, elas serão passadas por mim, que estarei mediando essa palestra de hoje, para a doutora Daniela Cravo. Daniela, seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Obrigada, bom dia, obrigada, doutora Karen, pela apresentação, pelo convite para estar aqui com vocês hoje, aqui no Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, a qual, com muito orgulho, sou procuradora e exerço aí várias atividades, inclusive várias atividades relacionadas aqui com a nossa temática. Então, é uma alegria realmente, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho aprendido todos os dias. E, primeiramente, queria também aproveitar para cumprimentar e parabenizar todos os agentes públicos aí que diariamente dedicam a isso as suas horas do seu dia, né, da sua vocação para contribuir aí com a transformação da nossa sociedade. Então, parabéns a todos. Obrigada por estarem sempre aí juntos nessa jornada. Dizer também, hoje é o último dia do mês de outubro, né? O mês do Outubro Rosa, então lembrar também da importância da prevenção, do cuidado. Estamos aí juntos nessa batalha, nessa
nessas questões, né, que às vezes, infelizmente, a gente tem que lutar, estamos juntos aí nisso. Primeiro, também cumprimentar todos os meus colegas, queridos colegas de Procuradoria Geral, mas não só de Procuradoria, também do município, aqui, todos os nossos colegas que a gente atua em várias comissões, né? De proteção de dados, de governança de dados. Agora a gente está pensando aí em avançar nessa questão de governança para possibilitar, né, o avanço digital no município, né? Aqui eu vejo o nosso encarregado, que é o Newton, mas tenho certeza que tem vários outros colegas aí, a Sandra também, que é nosso ponto focal na PGM de LAI, né, de Lei de Acesso à Informação. E todos os outros, ó, viu o Henrique aqui da SMTC aí no chat, também alunos que estão aqui presentes, enfim, sejam bem-vindos. E eu queria dizer qual é o que eu espero de hoje, né? A gente tem mais ou menos aí até 1h30, mas não necessariamente a gente precisaria usar todo esse tempo, né? Mas eu acho, e eu convido vocês, né, se quiserem, para que vocês participem ativamente aqui da nossa atividade aqui, da nossa ação. Então, se quiserem trazer questões, reflexões, sugestões, críticas, elogios aí à temática, fiquem à vontade para fazer. Podem abrir a câmera, podem falar, não precisa ter vergonha, né? Estamos todos aprendendo. E, enfim, também se quiserem só colocar ali no bate-papo, também como vocês preferirem, né? Conteúdo não falta, a gente pode ficar falando aqui, né? Poderia ficar até anos falando sobre LGPD, mas se quiserem participar e tornar isso mais interessante, fiquem bem à vontade. E aí, pessoal, o próprio assunto de proteção de dados pessoais, ele já é um assunto que tem muito tema para a gente falar, né? E também dentro de proteção de dados pessoais, a gente tem um campo específico que se direciona à regulamentação, né, do uso dos dados pessoais pela administração pública, que também, né, traz várias questões, interfaces, diálogos, né, como provavelmente muitos pensaram quando vieram para esse encontro, se lembraram da questão, né, da Lei de Acesso à Informação, publicidade, transparência e o eventual ou possível ou aparente antinomia com a proteção de dados pessoais. Esse é um dos temas mais, digamos, polêmicos, né? E que a gente mais recorre no pensamento quando a gente pensa na proteção de dados nos municípios, no estado, na União, nas autarquias, no poder judiciário, no poder legislativo, enfim, né? Em todos os poderes, em todas as esferas possíveis. Mas o que eu queria trazer para vocês de mensagem inicial seria o seguinte: a proteção de dados pessoais, primeiramente, ela é muito mais do que uma questão meramente burocrática e uma questão, né, regulatória, né? Porque muita gente pode achar que a proteção de dados é uma coisa chata, que a gente vai fazer um programa de compliance ali para ficar fiscalizando ou ficar incomodando o jeito que a gente trata os dados dentro aqui das nossas atividades. Mas justamente eu queria trazer para vocês uma outra perspectiva, na verdade, relacionada à proteção de dados pessoais, inclusive no poder público. E, na verdade, eu queria demonstrar para vocês como proteção de dados, né, tem tudo a ver com essa realidade, com essa transformação de inteligência artificial que estamos vivenciando, né? Recentemente, tivemos aqui no Cedinho uma palestra sobre o uso de chat GPT pela advocacia, ou pela advocacia pública, ou por procuradores, ou por, sei lá, agentes públicos. E aí vocês poderiam me perguntar o que proteção de dados pessoais tem a ver com inteligência artificial, ou com desenvolvimento do governo digital, ou com desenvolvimento das cidades inteligentes, né? Que é um tema aqui muito específico aqui, especial para nós que trabalhamos em município. E eu queria dizer que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver. Porque se vocês forem verificar como é que funciona a inteligência artificial, como é que a inteligência artificial é desenvolvida, como é que ela aprende, como é que ela tira correlações, inferências, né, que ela faz para gerar esse conhecimento e gerar outputs, gerar resultados que ela nos gera, né? E isso hoje em dia é muito mais fácil de falar do que falar um ano atrás, né? Que as pessoas sequer usavam o ChatGPT, agora vocês já estão usando, né?
Eu desconheço pessoas, né? Não sei, alguém aqui ainda não usa o chat GPT ou não usou o chat GPT? Nem de curiosidade, né? Me contem, quero saber, porque realmente hoje em dia o uso está popularizado, né? O uso da inteligência artificial está muito mais acessível. Teria, fazendo uma analogia, seria praticamente o que aconteceu na década de 90, né? Eu era criança na época, eu nasci depois da Constituição, né? Eu nasci em 5 de dezembro de 88. Então, quando eu nasci, já tinha 2 meses da Constituição, mas eu muito me lembro que na década de 90 a gente começou, me lembro, meu pai comprou um computador e a gente começou a usar um computador na minha casa, né? Então, a gente está tipo isso agora na inteligência artificial, em termos de popularização e uso doméstico, né, das pessoas de sistemas de inteligência artificial. Mas, pessoal, o que eu estava querendo dizer para vocês é que a inteligência artificial, ela só existe, ela só consegue se desenvolver por causa dos dados, pessoal. Sem dados, não tem inteligência artificial. Os dados, eles são o insumo indispensável para qualquer evolução tecnológica, digital, inclusive do poder público. Então, a proteção de dados pessoais ou a regulação do uso dos dados, ela vai muito mais além do que uma mera questão burocrática para trazer rotinas e fluxos internos. Mas ela é um mecanismo essencial para que a gente possa ter uma base legal, né, para que a gente possa inovar na administração pública, porque é a LGPD que vai dizer quando a gente pode fazer esse banco de dados, quando a gente pode usar esse banco de dados para desenvolver os nossos sistemas. Porque é ela que vai nos trazer o suporte, né? E aqui a gente tem vários residentes, né? Que estão, às vezes, pela primeira vez se aproximando do poder público, ainda mais do poder público executivo, né? E que muito, né? Que muito precisa do princípio da legalidade, né? Artigo 37 da Constituição. E o que o princípio da legalidade traz para o administrador, para o gestor público que tem que criar? O que ele traz, né? O princípio da legalidade para o gestor público, ele é muito diferente do princípio da legalidade do privado. A gente precisa ter suporte legal, a gente precisa ter todas as atividades da administração pública, elas precisam estar pautadas na lei, em termos de que as minhas atribuições legais, elas servem para me dar o suporte para eu agir, né? E nisso vem nesse contexto de revolução digital tecnológica. A LGPD, ela vem a dar o suporte necessário para o gestor para que ele queira inovar e ele vai lá na lei e ele vai ver, posso inovar, posso fazer isso, posso fazer esse compartilhamento, posso fazer uma parceria público-privada com a empresa X e compartilhar o banco de dados aqui do município para que essa empresa consiga fazer serviços, por exemplo, de segurança pública. Será que eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? Ou de que forma eu posso fazer isso, né? Ou quais os limites ou de que modo isso pode ser feito, né? E nisso a LGPD vem dar esse contexto, vem dar esse suporte legal. Porque antes, sem a LGPD, claro que a gente não tinha tanta evolução tecnológica ou de inteligência artificial, ou de governança de dados antes da LGPD. Mas antes da LGPD, a gente poderia, né, daqui a pouco fazer toda uma atividade, desenvolver toda uma atividade, fazer um procedimento licitatório, contratar, enfim, gastar aí recursos humanos, dinheiro, e aí daqui a pouco entra lá com uma ação civil pública dizendo que não tinha base legal, que aquela atividade não era legítima, aquele compartilhamento de dados, de banco de dados do público com o privado não tinha, não é admitido, né, pela legislação, não tem suporte legal, não tem base legal. Então a LGPD ela é muito inovadora justamente por trazer esse suporte legal, já que os dados, eles são a infraestrutura necessária e indispensável para qualquer desenvolvimento de sistema de inteligência artificial, e de qualquer outro tipo, né, de atividade digital que a gente esteja falando, né? E isso, pessoal, essas discussões e essas questões de proteção de dados, né, no âmbito da administração pública, ela não é só uma questão que está sendo discutida atualmente só no Poder Executivo, né, na prefeitura, no estado, não. Se vocês pegarem, né, a questão tem evoluído muito, por exemplo, na justiça.
né? Hoje, só para trazer alguns dados para você, só para trazer algum contexto, e isso impacta diretamente nas atividades da Procuradoria, tá? Por causa do número de processos que a gente tem tramitando e que a gente tem que fazer a defesa judicial do município. Hoje, na justiça, pessoal, em toda a justiça do país, a gente tem 85 milhões de processos tramitando atualmente na justiça, tá? Ou seja, é um número assim, assim, inacreditável de processos judiciais, né? Se vocês pegarem a população, o número populacional do país, é quase que a cada 2 pessoas a gente tem um processo judicial, o que é muita coisa. É muita coisa, é um número assim, extremamente expressivo. E vocês sabiam que 99% desses 85 milhões já são processos eletrônicos? A gente só tem 1% em todo o Brasil, de 85 milhões, que ainda tramita de forma de papel, né? Ou seja, temos muito, assim, praticamente a gente já é uma justiça eletrônica, né? Mas o que se discute é a passagem do eletrônico para o digital. E o que é essa diferença entre o eletrônico e o digital, né? O digital é justamente tu criar, né, governança de dados, tu fazer métricas, tu conseguir fazer a gestão a partir de análise preditivas, né, de comportamentos futuros, de diagnóstico a partir, né, dos dados, o que que os dados estão indicando de tendências, quais são as inferências que a gente pode tirar de determinados padrões, né, causas, efeitos. Também é o uso de sistemas de inteligência artificial, seja para padronizar, identificar, né? A gente já usa, já é utilizado na justiça há muito tempo, inteligência artificial para correta classificação dos processos, né? Já se discute o uso também automatizado da questão nos recursos aos tribunais superiores, né? Admissão dos recursos, com auxílio de robôs, né? Então, isso já é uma realidade, mas é cada vez mais, inclusive tem um diagnóstico, né, do CNJ, junto com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, né, de cooperação, que já diz, né, que a tendência futura da justiça é que a justiça vire uma plataforma. Vocês já ouviram falar em plataformas? Vocês já usam plataformas, provavelmente do comércio eletrônico? Você já tem usado bastante plataformas que são os marketplaces, né? Então aquilo ali, até no banco, hoje em dia, se tu entra num banco, no teu banco, no aplicativo do teu banco, a gente já tem até ali, tu pode até comprar coisas dentro do teu próprio banco, né? É uma coisa assim, é uma realidade que tem mudado muito. E isso é a tendência também no poder público. Então a gente também tem uma plataforma como se fosse esse marketplace, só que eu não gosto de ter marketplace, eu acho muito comercial para o poder público, né? Mas se vocês pegarem a cartilha do CNJ, a cartilha da Justiça Digital, vocês vão ver lá que o futuro da justiça é ser um aplicativo só, uma plataforma só, em que tu vai poder acessar por meio dessa plataforma todos os serviços, de todos os serviços possíveis da justiça, inclusive justiça especializada, não especializada, cartórios, etc. Tudo isso vai estar reunido dentro de uma plataforma só. Até o CNJ usa o termo marketplace, o que eu acho um pouco controverso, mas é o que está oficialmente na cartilha lá do CNJ. E a ideia também é isso vir para o poder executivo. Então, o cidadão, quando ele deseja, né, utilizar os serviços do poder público, o futuro é que isso esteja consolidado numa plataforma só. E até se discute, talvez, serviços interfederativos ou serviços de diferentes entes federativos, né? Que esteja tudo reunido, talvez, no futuro, né? Numa plataforma só, que tu vai entrar por uma autenticação única e que ali tu vai poder, né, utilizar os serviços que mais enfim, satisfaçam as tuas necessidades como cidadão, mas facilitando esse acesso e dando, né, um acesso único numa plataforma única, né? E aí, no futuro, pessoal, a ideia é que a interação com essa plataforma, assim como é quando a gente utiliza essas plataformas de comércio,
é que o que aparece para a Daniela seja personalizado à luz das minhas necessidades e das minhas interações necessárias com o poder público, que pode ser diferente, por exemplo, de quando a Sandra entra no aplicativo dela, que vai aparecer ali, né, aquilo que realmente é mais necessário e mais, digamos, satisfativo para ela como cidadã, para satisfazer as suas necessidades como cidadã. E aí, nisso, pessoal, isso tem acontecido muito rápido, né? Então, a questão é justamente ter este suporte legal, né? Que as ações, todas essas ações, sejam feitas cuidando, né, a proteção de dados, observando, né, digamos, as necessidades regulatórias e que se pense, né, desde o início de qualquer ação da proteção de dados, desde a concepção, que isso é um termo, né, da doutrina de proteção de dados, que se chama, né, em inglês Privacy by Design, mas eu digo, eu prefiro citar, falar aqui no Brasil como proteção de dados desde a concepção. E é isso que precisa ser feito, né, em qualquer atividade. Então, eu queria falar para vocês hoje sobre como podemos aplicar a proteção de dados desde a concepção em qualquer atividade que a gente tenha aí nas nossas durante o nosso exercício, né, como servidores, como agentes públicos, dentro das atividades, né? E além do que eu falei para vocês com relação a essa evolução, seja do Poder Judiciário, o Ministério Público já tem vários programas de Ministério Público Digital, não sei se vocês têm acompanhado, né? No âmbito executivo, a gente tem a Lei do Governo Digital, e o interessante da Lei de Governo Digital é que se vocês pegarem a Lei de Governo Digital, que é uma lei nova, uma lei de 2021, ela aqui no município de Porto Alegre, ela ainda não está regulamentada, tá? A gente não tem a regulamentação da lei do governo digital ainda no município de Porto Alegre. E aí vocês poderiam perguntar se essa lei já se aplica ao município de Porto Alegre ou não. E aí a questão é a seguinte, ela é, apesar de ela ser uma lei nacional, então em tese ela tem essa aplicabilidade em outros entes federativos, para os municípios é necessário que o próprio ente regulamente e faça referência, né, à legislação para que ela seja aplicável no seu âmbito. E, ao meu ver, não temos jurisprudência nem doutrina sobre isso, é basicamente a minha mera opinião. Eu acredito que a gente não precisaria de lei para tanto, bastaria, né, um decreto ou qualquer ato normativo do Poder Executivo fazendo referência à lei do governo digital e dizendo que ela se aplica, né, aqui no âmbito do município. Mas essa lei, se vocês pegarem, apesar do nome, da denominação de governo digital, ela expressamente diz que ela se aplica a todos os poderes. Então, é com base na lei do governo digital que a justiça hoje está tocando a justiça digital. Apesar de ser governo digital, ela se aplica no âmbito do poder judiciário, se aplica também aos tribunais de contas, se aplica também ao Ministério Público, etc. E essa legislação, pessoal, ela é muito relevante, pouquíssimo falada, pouquíssimo explorada. E ela é muito relevante para essa. Desculpa, né? Pouquíssimo falada, explorada, às vezes no âmbito executivo, né? Porque, como eu falei, a questão da na justiça já tem evoluído bastante, né? A pessoal, só vou dar uma olhadinha aqui no chat, porque daí eu já posso, eventualmente, sei que o pessoal está perguntando aqui, ó, sobre a É, questão eu até queria ver se já poderia te passar as duas perguntas, porque uma, como tu falaste ali do chat GPT, que as pessoas já estão usando, né? Então a gente já tem a Júlia Aham, Simão de Azeredo perguntando o perfeito. seguinte, em relação ao uso do chat GPT, sei de alguns sistemas que estão sendo desenvolvidos na área privada para facilitar Aham. o uso dessa inteligência artificial em processos judiciais e otimizar a elaboração das peças. Mas já li algumas críticas sobre o risco de violar a LGPD por conta do pouco controle do tratamento de dados e dos meios de armazenamento. Seria possível pensar no uso do ChatGPT nos moldes atuais dentro da Procuradoria, dentro da PGM,
ou precisaríamos de mais Ótima pergunta. ajustes para garantir a regulamentação correta do uso dos dados? Aham, e a Mariane depois ali também, eu já vou abordar isso, e a Mariane também falou sobre a Eu eliminação dos vou, dados eu do vou poder ler a pergunta público. da Mariane, porque quem está, às vezes, acompanhando do celular nem sempre não consegue ver o chat, né? Então, a pergunta da Mariane, ela diz assim: por gentileza, se possível, falar um pouco sobre a eliminação dos dados pessoais no poder público. Como deve ser Aham. feito? Quais as medidas de segurança adequadas são necessárias? Citar exemplos. Perfeito. Vamos lá, já vou falar, só vou finalizar aqui a introdução que eu estava falando e já já eu já abordo todas essas questões, tá? Com relação, então, a gente tem essa lei do governo digital e ela, um dos pilares, né, da lei, do governo digital é a proteção de dados, né? Então, a gente só vai conseguir avançar em todos os sistemas digitais de atendimento digital, de governança de dados, de personalização dos serviços, né? De facilitação aí, do atendimento e otimização dos recursos se a gente tiver, né, respeitado esse primeiro pilar aí, que seria o pilar, da proteção de dados pessoais. Então, esse é um pouquinho do contexto, né? Dizer para vocês também, né? Porque eu acho que aqui a gente reúne até pessoas que estão mais avançados na temática, mas também servidores, agentes públicos, estudantes que estão ainda se aproximando com a temática. Então, eu acho que é super importante a gente fixar algumas premissas relevantes, né, para que a gente esteja todos aí na mesma página e que a gente possa avançar juntos nas questões, principalmente nessas questões mais práticas que são a realidade do nosso dia a dia. Mas primeiro eu queria dizer para vocês que proteção de dados, ela é diferente de intimidade e privacidade, tá? Proteção de dados pessoais, pessoal, da forma como concebida atualmente e da forma como desenvolvida na nossa legislação, ela é muito mais, ela vai muito mais além, ela tem um contexto totalmente diverso do que uma mera proteção da intimidade e da privacidade. Certo? A intimidade e a privacidade, elas são, né, direitos fundamentais, mas elas visam, né, a resguardar algo que a gente escolhe deixar e reservar aquilo no nosso âmbito mais íntimo e mais privado. Então, a gente tem uma esfera, né, existe a tal da teoria das esferas, eu não sei se vocês já ouviram falar, muito desenvolvida no direito alemão e muito desenvolvida aqui quando a gente fala de direitos fundamentais, em que existem, a pessoa ela tem diversas esferas, então tem questões que a gente deixa naturalmente, né, mais publicizadas, né, para todos, e tem questões que a gente se reserva, às vezes não compartilha nem mesmo com a nossa família e nem mesmo com os nossos amigos. Tem coisas que são íntimas, né? Que a gente não deseja compartilhar nem mesmo com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. Embora a proteção de dados ela possa ter iniciado, ou ter, né? Ou ter eventualmente decorre, ela tem uma natureza, a proteção de dados, ela tem, né, um certo conteúdo que muito pode coincidir com esta questão da intimidade e da privacidade. Proteção de dados hoje em dia é um direito autônomo, certo? Então, acho que isso é importante, né? A primeira coisa, né, para a gente pontuar. Proteção de dados não é sinônimo, não significa intimidade e privacidade. São questões diferentes. E às vezes, evidentemente, que ao se proteger os dados, né, estaria se protegendo, em alguns casos, também a intimidade e a privacidade, mas não é só. Tá? Hoje em dia, a proteção de dados, a lógica da proteção de dados, ela é completamente diferente da intimidade e da privacidade. Por quê? Porque dentro do âmbito da intimidade e a privacidade, a gente vai, primeiro que é uma análise subjetiva, né? O que é privado e íntimo para mim pode ser diferente do que é privado e íntimo para a Natália, né? Peguem um exemplo cultural, né? O Brasil, a gente tem a tendência
a maioria de nós aqui, e às vezes a gente até é um pouco conservador perto de outros colegas ou conhecidos ou influencers, que compartilham 24 horas da sua vida, né? E é algo normal, cultural, compartilhar isso. Isso, por exemplo, não é uma realidade na Europa, em alguns países da União Europeia, né? A gente tem, né, exemplos de conhecidos que são, né, de, sei lá, de diferentes nacionalidades da União Europeia, não vou citar aqui, e nunca é correto generalizar, mas isso é um senso comum, né, que, por exemplo, a pessoa lá da Alemanha, geralmente no WhatsApp dela, ela vai estar numa foto que ela tá a 2.000 metros de distância, ela lá no longe com uma flor, uma árvore, né? Aqui a gente tem, então assim, tô querendo só dar um exemplo, só no WhatsApp dela já é uma foto super distante e tal, e o brasileiro, ele tem, é muito comum a gente, né, já pro outro lado, compartilhar muitos detalhes da nossa vida, né? Foto de filho, foto do marido, até as pessoas dentro de casa, né? A gente conhece até as casas das pessoas, a gente sabe como é que é as casas dos nossos pessoas que a gente segue, né? E eu, inclusive, tenho uma sensação muito engraçada, mas uma sensação boa, porque eu pareço que eu conheço um monte de gente, e aí quando eu encontro aquela pessoa, eu me sinto super íntima daquela pessoa, sendo que eu mal falei com ela, mas eu sei o nome do cachorro dela, eu sei o nome do filho, eu sei o nome da tia, eu sei o nome de tudo, né? Mas isso é uma questão cultural. E a intimidade e a privacidade, ela é relacionada à cultura, ela está muito relacionada a isso e ao perfil da pessoa, né? Tanto que algo que é íntimo e privado para mim pode não ser íntimo e privado para uma pessoa que exerce uma função pública de liderança, como um presidente da República, ou como discussões de intimidade e privacidade da princesa Caroline de Mônaco, por exemplo, que ela tem uma questão de privacidade e intimidade diferente de uma pessoa comum, né? Ela tem um dever a mais, talvez, de justificar a sua vida e das pessoas conhecer o que acontece na sua vida, diferentemente de uma pessoa, por exemplo, comum. Né? Então, a intimidade e a privacidade é algo subjetivo que depende para cada pessoa pode ser diferente, né? Por exemplo, a questão da orientação sexual. Para alguns, a questão da orientação sexual pode ser escolhida, ser deixada intimamente, talvez nem compartilhada, nem mesmo com seu, sei lá, com seus amigos, seus familiares. Já para outros que se sentem mais confortáveis, se sentem confortáveis de eventualmente expor isso, de divulgar isso, então é muito relativo, né? Tem essa subjetividade. E a proteção de dados, além de ser subjetivo, pessoal, privacidade e intimidade é uma questão de sigilo ou abertura. Ou aquele dado pode ser compartilhado, ou ele não pode, por uma questão de proteger aquela intimidade, a privacidade. Então é aberto ou fechado. É uma lógica binária, vocês estão entendendo? Ou aquilo lá tem que ser mantido em segredo. É isso aí, é uma questão de segredo ou publicidade, certo? Proteção de dados pessoal é diferente. Proteção de dados pessoais não é uma questão subjetiva. Eu não vou precisar discutir se o compartilhamento, por exemplo, do meu CEP, que não diz respeito à minha orientação sexual, que não diz respeito à minha ideologia, que não diz respeito se eu sou filiado a algum partido político ou não, que não diz nada a respeito da minha intimidade ou privacidade, ou da minha honra, ou da minha Não. imagem, dos meus gostos, mas ele é um dado pessoal, é objetivo. Diz respeito a uma pessoa identificada ou identificável? Sim, diz respeito à pessoa que é a Daniela. Então, isso é um dado pessoal. Não interessa o prejuízo, se pode gerar risco, se pode não gerar risco, se pode comprometer a minha imagem ou não. Não me interessa. Aquele ali é o meu dado pessoal e ele está automaticamente recebendo uma proteção legal, independentemente de qualquer análise subjetiva. É objetivo. Então, é dado pessoal, se insere no conceito de dado pessoal do artigo 5º da LGPD, então incide a LGPD, este dado vai ser protegido. Mas aqui que está a grande, digamos assim, diferença entre a questão da privacidade e a intimidade. Sendo dado um dado pessoal e recebendo a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados,
isso não vai entrar naquela discussão se ele vai ficar em segredo ou ele vai ser aberto. A LGPD, pessoal, e por favor, quebrem o mito, tá? Vamos deixar isso bem claro. A LGPD não versa sobre Eu sigilo. acho que foi lá. Quando estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados, estamos discutindo se aquele dado pode ser tratado ou não. E o tratamento envolve várias hipóteses, né? Eu não estou discutindo se aquele dado precisa ser sigilo ou precisa ser segredo. Não é sobre isso. Por isso que eu estou dizendo, a lógica é diferente. Eu desafio vocês, eu convido vocês a Foi lá? entrar na LGPD e me trazerem aonde a LGPD diz que tem sigilo de dados, porque ela não fala sobre sigilo, tá? Ela não é uma lei de sigilo. Ah, então tá, Daniela, que legal, bacana, parabéns. Então, o que que é a LGPD? O que que ela faz? O que que ela trata? A LGPD, pessoal, trata sobre circulação de dados. Olha só, gente, totalmente diferente de sigilo. Ela trata sobre quando os dados podem ser utilizados, quando eles podem circular, em que hipóteses e quais as contrapartidas que aquele que deseja utilizar os dados ele tem que dar para o titular dos dados, como por exemplo, eu tenho que te dar transparência, eu tenho que te dar a possibilidade de ter conhecimento deste tratamento de dados, eu tenho que te dar a possibilidade de você se opor a este tratamento de dados. Mas a lógica da LGPD é permitir que o dado circule, porque se o dado não circular, pessoal, a gente pode fechar o poder público, pode fechar o município, porque sem dados a gente não consegue fazer nada, né? Nem lançar o IPTU. Mas vai lançar o IPTU sem dados, né? Realmente não tem como viver sem dados, né? Então, pessoal, no âmbito da União Europeia, também é importante compartilhar com vocês que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil é uma lei de 2018, certo? Ela entrou em vigor de forma escalonada. Então, as disposições foram entrando em vigor aos poucos, tá? Mas quase que fechou ali um período de vacatio legis de quase 2 anos, tá? E, ó, curiosidade jurídica. Vocês acreditam que a LGPD, claro, eu não estou mais acompanhando outras leis que saíram talvez depois da LGPD, mas na época que ela saiu com a vacatio legis dela originária, se entendeu que foi a lei no Brasil que mais demorou para entrar em vigor. Olha só, foi a lei que teve a maior vacatio legis, inclusive mais que o Código Civil de 2002, que é a vida da pessoa, né? Porque o Código Civil é a lei do homem, né? Quando ele nasce, quando ele morre, quando ele casa, quando ele tem filho, quando ele herda, né? Quando ele abre empresa, quando ele tem insolvência civil, quando ele compra um imóvel, né? Vocês têm noção da dimensão disso? Por que isso? Porque realmente é uma lei transformadora, que eu falei para vocês. Se o município não puder tratar dados, não há município, pessoal. Os dados hoje são a essência de tudo e sempre foram. E sempre foram, né? Mas é que o poder público não soube explorar isso, né, para gerar valor para suas atividades, diferentemente do que a iniciativa privada fez e faz, né? Hoje em dia, se vocês pegarem quais são as empresas mais ricas, as maiores empresas em termos de faturamento mundial, vocês vão ver que são as empresas que investem em tecnologia da informação e que usam dados nas suas atividades, porque os dados, eles são realmente essa essência, tá? Então, proteção de dados é diferente de intimidade e privacidade. E o que eu ia dizer para vocês é de 2018, a legislação é de 2018. Ela é a primeira lei geral que a gente teve no Brasil sobre a temática. Aí vocês poderiam dizer, ah, mas Daniela, já existia a lei do cadastro positivo, já existia o Marco Civil da internet, já existia a lei do habeas data, né? Essa vocês nem lembram, a gente quase não usa, né, na prática. Já existia a lei desde 2011. Não, de fato, já existia várias leis que tocavam na temática de dados, né? Até dados pessoais. Por exemplo, a lei falava expressamente e fala ainda
sobre informações pessoais. Mas qual foi a grande diferença, né? É que ela é uma lei geral. E aqui que eu acho que é muito importante isso. Então, ela é uma lei, pessoal, que ela tem uma abrangência imensa. Ela se aplica desde a iniciativa privada até entes públicos, todos os entes, inclusive lá o Judiciário, o Legislativo tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive os blogueiros, sei lá, pessoas influencers, que são pessoas físicas que tratam dados para fins econômicos, também vão ter que observar a LGPD. E aí, pessoal, a LGPD, ela, o que que acontecia? As relações e a circulação de dados hoje, ela é intensa, inclusive transpondo fronteiras, né, pessoal? Hoje em dia é muito comum que tenha a coleta de dados no nosso território e que esse dado vai ser armazenado nos Estados Unidos e tratado nos Estados Unidos. Isso é muito comum, porque a maioria, por exemplo, de serviços de nuvem não necessariamente vão fazer o armazenamento no território brasileiro, né? Ou o tratamento não vai acontecer no território brasileiro. Isso gera, inclusive, discussões de segurança nacional. Existe no âmbito federal já a regulamentação para que dados que são segredos ou que são aqueles classificados como informações, né, de segurança nacional que não podem ser armazenados fora do país. Mas é um consenso que isso acontece. E acontece essa transferência de dados muito naturalmente entre entes privados e entes públicos, entre uma relação, por exemplo, de saúde de um paciente, médico-paciente, com uma autoridade pública, por exemplo, a ANS, Anvisa, né, doenças de notificação obrigatória. É muito comum tu chegar no supermercado e tu dá o teu CPF, então olha só, tu tá numa relação de consumo, CDC, né? Matéria consumerista. E depois esse dado ele é compartilhado para o poder público lá para a nota legal, lá para ganhar o desconto no IPVA no final do ano, ou no início do ano. Faria sentido que eu tivesse diferentes regulamentações específicas para esses diferentes âmbitos de esferas jurídicas. Então, assim, como é que eu vou ter uma proteção para o contribuinte? Aí eu tenho uma proteção no CTN. Aí esse dado ele vem de uma relação de consumo. Aí no âmbito do direito do consumidor eu tenho uma proteção. Aí quando eu estou no poder público, se é contribuinte, eu tenho um tipo de proteção, mas se ele é paciente numa UBS, ele tem um outro tipo de proteção. Isso fragmenta e enfraquece a proteção, né? Porque eu não posso ter uma proteção diferente quando eu sou consumidora ou quando eu sou contribuinte com relação aos meus dados. Porque o objetivo único é proteger a pessoa, né? A proteção dos dados pessoais, isso aqui é outra coisa importante para a gente sempre lembrar, tá? A proteção de dados pessoais existe para proteger a pessoa e não os dados, tá? Esse é o objetivo da proteção de dados pessoais, tão somente a proteção das pessoas, certo? E aí, pessoal, a proteção de dados, então, ela visa dar essa uniformizada. Então, independentemente de onde está acontecendo o seu dado, você vai ter uma proteção igual. Então, ainda que está tendo esse compartilhamento entre saúde e consumo, o dado pessoal vai ter a proteção em todas essas esferas. E aí, então, que eu estava explicando para vocês que essa lei é de 2018, a gente já tinha leis esparsas anteriores, mas como eu falei, elas eram setoriais, elas eram segmentadas, elas não tinham essa influência e essa abrangência que a Lei Geral de Proteção de Dados visa a dar, visa a abarcar, certo? E aí, pessoal, a nossa lei, ela nasceu tarde, em tese, né? Porque a primeira lei, considerando que proteção de dados é um direito autônomo, que não se confunde com privacidade e intimidade, a primeira legislação no mundo, né, em outras jurisdições, que trouxe a proteção de dados como um direito autônomo foi em 1970, na Alemanha, no estado de Hessen, tá? E essa lei, ela traz pela primeira vez, então, a proteção de dados como um direito autônomo.
Então, como um direito autônomo já existia, né? Desde a década de 70 esta legislação. E aí, obviamente, vários outras legislações foram criando esse direito autônomo. Aqui no Brasil se tentou desde 2010 aprovar essa legislação. A gente só conseguiu isso 8 anos depois. E vocês sabem qual foi o medo ou qual foi a janela de oportunidade política para a gente conseguir a aprovação dessa legislação? Foi o escândalo da Cambridge Analytica. Vocês lembram disso? Nas eleições, né? Nas eleições norte-americanas, e também que se diz que influenciou o resultado lá da votação com relação ao Brexit, né? Da saída da saída da União, desculpa, saída do Reino Unido da União Europeia, né? E até a Diandra aqui está comentando aqui no nosso chat que tem um documentário fantástico sobre isso no Netflix, que é o Privacidade Hackeada, se eu não me engano, né? E aí que conta essa história, né? Que como por meio de um joguinho tosco lá no Facebook, que a pessoa fazia um joguinho de gatinho, sei lá, se conseguia identificar, mapear, fazer todo um perfil da pessoa político e a partir daquilo começar a impulsionar conteúdo para influenciar, né, pessoas indecisas ou que tinham aí a possibilidade de votarem de uma determinada forma a partir da análise dos seus dados e do seu perfil, né? Mapeando o seu perfil e direcionando o conteúdo para influenciar comportamentos. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, então já existiam essas legislações há muito tempo, o Brasil foi nessa oportunidade, mas como a gente é brasileiro, a gente sofre, mas a gente é sortudo, né? Eu acho que a gente tem muita sorte às vezes, tudo dá, às vezes algumas coisas dão certo, né? Nem tudo, mas algumas coisas a gente tem sorte. E eu acho que foi uma sorte, né? Porque a gente demorou muito para ter a lei. Mas pelo menos esse timing, né, esse delay gerou uma coisa positiva, né? Que foi que quando a nossa lei saiu, ela já saiu moderna, ela já saiu contemporânea. Então a gente já pegou o melhor que já estava rolando no mundo, né? Inclusive a discussão que estava tendo na União Europeia, a gente conseguiu acompanhar de camarote para atualizar a lei deles lá de 2012. E aí a gente conseguiu chegar em 2000, a lei deles, eles começaram a pensar lá, principalmente em 2012, que estava sendo discutida, né, na União Europeia. A lei deles foi aprovada em 2016 e a nossa, quando saiu aqui, saiu cópia lá da União Europeia, né? Com todo respeito, eu acho muito que houve muita inspiração, né, na legislação da União Europeia. E é isso que eu queria dizer para vocês, que eu queria contar para vocês e compartilhar, porque eu acho que é importante a gente ter essa premissa como vetor interpretativo da legislação. A União Europeia, por que que ela fez o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é essa legislação que inspirou o mundo inteiro, inclusive a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a União Europeia, ela é uma das maiores integrações econômicas regionais, né, num nível avançado que não existe nenhum outro bloco econômico e que ela tem um mercado interno. E para este mercado interno funcionar e avançar, o mercado digital único, os dados precisam circular dentro do mercado digital único da União Europeia. Então, ela precisava ter uma lei uniforme que permitisse essa circulação condicionada a uma proteção adequada do dado. Então, pessoal, lembrem-se disso, né? Esse foi o objetivo na União Europeia, não foi para lacrar os dados no sentido de proibir o uso dos dados, né? Porque no início, pessoal, quando a gente começou aqui no Brasil, nada podia, era um horror, era um absurdo, as pessoas iam sair presas porque estavam fazendo tratamento de dados lá na pandemia, não podia usar, não podia fazer nada. E não é assim, pessoal.
Essa lógica do pensamento ela está errada, né? Então, esse é o contexto e esse é o contexto da nossa legislação. E aí, compartilhar com vocês, eu já vou para as perguntas, era só a introdução aqui para chegar nas respostas. Dizer que a nossa lei, então, ela veio atrasada, mas ela já veio moderna, inclusive para a regulação da inteligência artificial. No artigo 20 da lei, a gente fala sobre as decisões automatizadas. As decisões automatizadas, elas podem ou não ser feitas por inteligência artificial. Então, independente se elas são feitas ou não por inteligência artificial, que pode se utilizar a IA para desenvolver decisões automatizadas, já existe o direito à revisão dessas decisões ali no âmbito da LGPD. E, inclusive, o direito à explicação. O que que é o direito à explicação? Vamos supor que né, tô trazendo um caso aqui, né? Vamos supor que o INSS, a partir de amanhã, comece a fazer a análise dos benefícios da Previdência, do RGPS, a partir de um sistema de decisões automatizadas em que tu coloca os dados, o sistema vai analisar os dados e vai apontar uma decisão se tu tem direito ou não ao benefício. Isso por meio de inteligência artificial. Aí a pessoa que não concordasse com esse benefício, se foi negado ou concedido, principalmente se for negado, né? Ela tem o direito à revisão, ou seja, eu quero que você revise porque eu não concordo. E além disso, eu tenho direito à explicação. Quais dados foram utilizados para se chegar a este resultado? Isso permite identificar erros no sistema. Porque, pessoal, os sistemas erram e erram muito, muito. Tem que ter muito cuidado. Então, respondendo a primeira questão ali da Júlia, né, do ChatGPT, a gente ainda não tem isso regulamentado no âmbito do município e também não temos na PGM, porque às vezes a gente tem, né, vocês residentes já devem estar, não sei se a Júlia é residente, eu presumi que ela é residente, mas nem sei se é. Ah, porque ela falou PGM, eu imaginei que ela fosse a PGM. A gente ainda não tem, às vezes no município a gente pode ter regulamentações uniformes para toda a administração pública, direta, indireta, né, autárquica e fundacional, ou às vezes a gente pode ter os próprios órgãos criando, né, algum tipo de regulação para o seu âmbito, né? Eu não sei se alguma secretaria específica já tem. Depois até o Newton pode confirmar, me ajudar. O outro pessoal aí da SMTC, da SMPA, se tiver alguém aí. Não conheço no município ainda a regulamentação sobre isso. Ah, e aí, pessoal, a gente está vivendo, até tem uns alunos que estão aqui, até uns me pediram aqui o link, não consegui mandar. Mas a gente está vivendo um momento muito sensível, porque nós somos as cobaias, né? E a gente está, por exemplo, o pessoal está apavorado com TCC agora, né? Se pode usar ou não pode ChatGPT, de que forma? E quando é novo, é a situação mais perigosa, que eu acho. Porque ou aí tem os extremistas super conservadores, que nada pode, era que nem o dado pessoal no início, nada pode, o dado vai ficar trancado lá. Ou aqueles também muito lenientes, né, que não conseguem ver os riscos e as vulnerabilidades. Então, assim, cuidado, né? A gente não tem regulamentação ainda. Sim, pode haver vulnerabilidade com relação aos dados. Inclusive, né, eu já tive a oportunidade de conversar com o Newton, com o Fernando lá da SMPAI. A gente tem uma política de segurança da informação no âmbito do município que vale para todos. Até a Andrea Bach tá aí, a gente compartilhou já no âmbito da PGM essa política de segurança da informação, foram vários e-mails ali para que todos conhecessem. E aí eu acho que assim, ó, falando minha opinião pessoal, não é a opinião institucional, tá? Opinião como pesquisadora no tema, enfim, estudante. Eu acho que assim, se os dados são públicos e não contém dados pessoais naquelas informações que tu vai pedir auxílio para o ChatGPT para melhor corrigir o teu texto, para melhor formatar, eu não vejo vulnerabilidades, mas tem que cuidar o que tu vai ser colocado, porque se o dado já é público, já a informação já é classificada como pública, em tese não haveria, né, eventuais impedimentos para se tratar aquele dado dentro de um sistema de inteligência artificial. Mas cuidado, né? O que que tem sido feito?
várias organizações estão criando os seus chats GPTs, né? Que é o caso do TCU, não sei se vocês já viram falar. E o TCU, inclusive, ele tem feito a concessão da sua licença, né? Eu não conheço como funciona, mas aí é um exemplo de criar o seu próprio sistema e dizer para o servidor, né? Use este sistema, que é o sistema que a gente disponibiliza, que tem tais e tais termos de uso, etc. Mas enquanto a gente ainda está iniciando, né, é sempre muito inseguro, né, saber quais são os limites, o que, que pode ou não ser feito, né, mas seguindo parâmetros éticos, né, e tentando, e sempre, né, se for usar, não colocar dados pessoais ou informações também restritas, né, da instituição. Então, informações que são públicas, em tese, me parece que pode não haver tanta problemática, certo? Mas, como eu disse, a questão ainda é nova, não temos regulamentação, e o ideal seria, né, ter algum tipo, talvez, de orientação, ou de a gente construir conjuntamente, não só orientações formais, mas fazer oficinas para recomendar como aquele uso pode ser eventualmente, né, mais adequado. A questão da eliminação, né, dos dados pessoais no poder público, a Mariane perguntou, é uma questão super boa, e isso a gente trabalha até, acho que a Lizzie tá aqui, né? Ó, a Lizzie tá até com a mãozinha ali, não sei se quer falar, Lizzie, ou se foi só uma curtida. É uma Mas a curtida. eliminação, a gente tem o... Oi, Lizzie, tudo bom? É uma curtida, tudo bem, não. Tudo que tu tem falado tá muito bom, assim, de escutar. Gosto Ah, muito, que sempre bom. reforçar isso. As oficinas também seriam bem interessantes a gente organizar, que é uma cultura, né? Na hora de fazer uma manifestação, enfim, fazer algum documento. Mas está muito bom de escutar. Obrigada. E sabia ontem que eu fiquei sabendo, vocês sabem que já está sendo utilizado no judiciário o ChatGPT, né? E aí, foi feita uma pesquisa, diz que 27% responderam que já usa, mas tem certeza que um monte usa e não respondeu que usava, né? E aí, pessoal, vocês sabiam que tem uma vara aqui em Porto Alegre que já faz a devida transparência com relação ao uso. Então, na nota de rodapé da decisão está ali escrito dizendo que aquela sentença foi feita com o auxílio do sistema de inteligência artificial, que é um baita exemplo positivo, né? Porque tem essa discussão ética de que caso use, teria que dar transparência, né? E aí eu sempre imaginei que o Poder Judiciário pode estar usando, mas não ter esse. Eu não sei, às vezes as pessoas também não querem admitir que utilizaram, né? Não sei, né? Tem muitas questões, inclusive culturais, mas diz que já tem. Aí eu pedi para o meu aluno me mandar, que ele disse que já viu em várias, mas é só dessa vara, né? Os outros a gente ainda não sabe se usam ou não, porque eles não têm dito, né? E depois eu compartilho com vocês, achei super interessante. A Acho que eliminação. Oi. essa questão cultural, ela acho que tem para os dois lados, né? Tem aquele que gosta de dizer, ó, como eu sou contemporâneo, como eu domino novas tecnologias, e tem aquele que Exato. fica tímido porque vai dizer assim, ah, vão achar que eu copiei tudo, né? Eu acho que tem para os Sim, dois lados. exatamente. Vamos falar da eliminação Exatamente. ali. Tô E curiosa tem a com a discussão eliminação. do plágio também. Essa aí tá pegando Ah, com fogo. certeza. Saber se é plágio ou não, né? Mas aí a gente teria que estudar lá o conceito de plágio, porque também qual é o bem jurídico que o plágio visa tutelar, né? E aí, enfim, tem muitas questões, né? E muitos preconceitos também, né? Porque às vezes tem gente que fica afirmando que é plágio, assim, tudo é plágio, e também não imagina aquilo lá como uma ferramenta auxiliar, né? Que eu acho que é na minha opinião, eu acho que se bem utilizado como uma ferramenta auxiliar, ele realmente é magnífico e tem que ser estimulado o uso, né? Enfim, consciente e com ética, enfim, com todos os cuidados. Sobre a eliminação dos dados, pessoal, sempre lembrar que junto com os dados, geralmente tem documentos, né? Então, assim, não é sair por aí eliminando dados, né? A gente tem toda uma gestão documental aqui no município. Eu acho que a Lise faz parte do comitê. Eu estou no comitê também do sistema de arquivos municipal, o Henrique também que está aí. Inclusive, o Henrique colocou um monte de pergunta aqui, Henrique. Um monte de questão. Não sei se não vai dar tempo aqui de responder tanta coisa, Henrique. Tô brincando.
E a gente tem várias regras, inclusive existe tabelas, né, do tempo com relação ao descarte. E aí sempre lembrar, pessoal, que não é só porque uma pessoa pediu a eliminação dos dados, isso o Newton sabe muito bem, ele já teve vários casos assim. Não é porque uma pessoa entrou ali no sistema de atendimento ao cidadão e pediu a eliminação de um dado que ele vai ter isso atendido, tá? Lembrem-se que na administração pública a gente precisa ter históricos, registros, até mesmo para fins de auditoria, né? Daqui a pouco, é uma licitação, eu preciso ter registro daquilo ali para saber se foi feito um pagamento devido, indevido. Então, a gente, como poder público, muito mais que iniciativa privada, a gente tem várias obrigações regulatórias que a gente tem que seguir e precisa manter todos aqueles dados, né? Então, quando houver essa questão de eliminação ou não, primeiro que tem que seguir lá as regras dessa questão de gestão documental e descarte de documentos, né? Que não é feito de forma, né, assim, sem regras e aleatório. E além disso, né, ainda cuidar que tem documentos que a gente, documentos e dados pessoais, né, que a gente não pode simplesmente eliminar, que eles precisam ser guardados, eles têm tempo de retenção. E esse tempo de retenção, né, que vem muitas vezes de obrigações regulatórias, eles seguem legislações específicas, então a matéria é super complexa, né? Então, nem sempre tem respostas prontas, né? E aí sempre pode até haver a provocação, né? Até, eu não sei se quem perguntou aqui do município, mas caso haja alguma discussão com relação a isso, além de consultar lá o sistema de arquivos, né? Também consultar o Newton, né, o nosso encarregado geral. Depois, Newton, se apresenta aqui para o pessoal te conhecer. Não quer se apresentar aí, Newton? Se o Newton Oi, oi, tiver oi. com isso, Claro, tá com o bom dia a microfone. todos, bom dia, tá excelente, quero dar sempre os parabéns e reconhecer a excelência de todas as intervenções e palestras da doutora Daniela, sempre muito, são várias as oportunidades que eu já ouvi falar e cada vez a gente sempre tem novos subsídios, novas análises, novos prismas que agregam muito, muito, muito o nosso trabalho, né? Então, eu sou o Newton Moraes, eu sou o DPO, encarregado geral de proteção de dados aqui do município. E como eu digo desde sempre, assim, eu fico absolutamente à disposição para a minha função é também tirar essas dúvidas, fazer as orientações e é um trabalho bastante exaustivo porque né, eu desenvolvo ele sozinho, mas já são 260 e poucas em pouco mais de um ano, então tem um acervo bacana já para exatamente com essa função de orientar os colegas, de trocar ideias a respeito dos temas, porque sempre e muitas de todas essas orientações são, claro, inspiradas sempre nas aulas da doutora Daniela, que sempre é uma fonte assim muito absolutamente confiável. E eu costumo dizer que se a doutora Daniela afirma, certamente ela tem razão, né? Porque ela é uma estudiosa e sabe realmente muito, muito, é uma autoridade nacional a respeito desses temas todos. E eu também, como encarregado, fico à disposição de todos os colegas, de todas as secretarias, sempre para tratar dos temas, porque nada mais importante do que ver o dia a dia, né? Como eu gosto de dizer, o chão de fábrica da LGPD é bem diferente, né? E a doutora Daniela também sabe muito bem disso, assim, as questões, às vezes modifica um detalhe, a gente já tem que pensar, né, diferente, Exato. né? O tipo de dado, qual é o nível de exposição, quem vai ser exposto e quais são as implicações disso para o titular do dado, as implicações disso para o município, né? Para saber se isso pode, daqui a pouco a gente tem que, como eu falo, a gente tem que gerenciar risco, saber se a gente vai optar e fazer a gestão é optar, né, e por privilegiar em um determinado momento lá e outra questão a gente vai ter que dar uma superação para a LGPD para, né, tentar fazer com que coexistam, por exemplo, esses dois direitos fundamentais. Então essa é a nossa função e realmente parabéns, o evento está maravilhoso pelo tanto, especialmente pela palestra da doutora Daniela, mas pelas intervenções dos colegas também. Obrigada, Newton. Então agora você já sabe Obrigada, quem Newton. procurar aqui no município. Não, e o interessante de vocês dois participando, né? O Newton por ter essa função é, extremamente importante
e dentro do poder público com tanta coisa para desenvolver a partir do zero, porque ainda somos iniciantes, apesar de tanta coisa que já se estudou e já se enfrentou no município, e, e ter a Daniela que estuda há tanto tempo, né, Daniela? Mestrado, Uhum. doutorado, aula, palestras, eventos, e mostrar isso tanto para os nossos residentes, que nós temos aqui hoje, gente, muita gente da região do Sudeste, do Nordeste, da região Norte do país, além dos residentes aqui, de Porto Alegre região. É bastante importante que eles tenham isso, vejam essas práticas novas e para os servidores também, que nem sempre estão tão apropriados de todo esse panorama e esses bastidores que nós temos, né? Eu acho importante isso para a cultura do servidor público, essencialmente, e para quem futuramente vai ter essas questões nas suas mãos, porque a gente sempre deseja que quem está estudando acabe sendo procurador municipal, seja aqui, seja em outro Uhum. lugar. Então, eu acho que isso agrega muito, mais valor ainda para esse momento. Certeza. Daniela, Vamos lá, vamos siga, porque tentar tem bater várias aqui dúvidas aqui. Se Pode teve deixar que eu estou vendo punições. aqui, Karen. Ah, Vou tentar, beleza. vou tentar falar de todas. Não sei se vou responder, mas vamos tocar nos assuntos, né? Tá A bom. Diandra falou assim: gostaria de saber como funcionaria o tratamento de dados pessoais e inteligência artificial em ação que tramitam em segredo de justiça, uma vez que esses dados não poderiam ser usados para alimentar modelos de IA, ainda que fossem essenciais para o julgamento de ações idênticas, também em segredo de justiça. Muito importante isso. Eu não sei como é que está essa discussão. Eu acho que tu trouxe um ponto relevante, né? Saber se haveria. Se seria adequado, né, permitido, porque se o processo é em segredo, justiça, sigilo, né, aí é diferente, né, de um lado que talvez seja restrito, não, ele é sigiloso, né, será que eu poderia usar aquilo para o tratamento ou não, né, e me parece que me aponta que não, né, mas eu não sei como o judiciário vai fazer isso, porque o judiciário tem avançado bastante em IA, né, eu não sei se vocês acompanharam, mas há 2 semanas atrás teve uma audiência pública sobre o uso da IA no Poder Judiciário, né? E essas questões ainda estão muito em abertas, até a própria questão dos dados serem totalmente abertos ali, né, no Poder Judiciário. E eu não sei se vocês perceberam, mas até a classificação, né, Bom, quem nunca ouviu já falar, né? Primeiro que a gente não tem muita instrução, né? Ali na. Cada poder judiciário classifica sigilo 1, sigilo 2, sigilo 3 de forma diferente, né? Aí tu teria que estudar cada poder judiciário para saber quando tu vai juntar um documento que tem dado pessoal, se é sigilo 1, se é sigilo 2, se é sigilo 3, se é mero restrito. E não tem essa uniformidade. Eu já vi um monte de processo, inclusive, com documentos que são sigilosos. O documento em si, por exemplo, prontuário médico, que tem sigilo legal, além de declaração de imposto de renda, eu já ouvi falar de juiz que mandou tirar a declaração de imposto de renda de sigilo. Olha que absurdo. Um absurdo, assim, um absurdo porque são documentos que são por lei, né? Eu queria saber se a dele ele deixaria publicizada, né? A declaração de imposto de renda dele, né? Mas, enfim, desculpa, né? É só só para trazer da prática, né, para vocês. Então, se a gente não tem nem esse cuidado mínimo ainda com o segredo ou sigilos, e até o segredo de justiça é até maior que o sigilo, porque às vezes o sigilo é só de um documento. Mas o segredo é de todo aquele processo. Imagina quando tem uma questão de criança, adolescente, envolvendo crimes sexuais, por exemplo, né? Qualquer elemento ali não permite a reidentificação ou a correlação àquele caso, né? Então, baita temática que tu trouxe, mas não temos resposta como isso vai ser enfrentado ainda pelo Poder Judiciário. O Henrique falou da teoria das esferas, né? Da questão lá do direito alemão. Aí eu recomendo que vocês leiam, isso é mais uma questão para a intimidade, privacidade. Em produção de dados, a gente não lida com essa teoria das esferas, né? Porque, na verdade, a LGPD visa dar esse tratamento bem objetivo, certo? Reflexão para todos os colegas. Tratamos dados pessoais sensíveis. Lidamos com pedido de acesso a processo, informações e trâmites corriqueiros, sendo que ainda não existe ferramenta de tarjamento na PMPA.
Exato, Henrique. Talvez fosse até como a própria SMTC trata muito essa questão de publicidade, por que que vocês não fazem um procedimento para contratar essa ferramenta no mercado, né? Seja por um procedimento licitatório, uma dispensa, uma exigibilidade de licitação, e até que a gente já está no final do ano e tem a preparação aí para a lei orçamentária anual. De colocar isso no orçamento, né? Eventualmente como uma ação para o ano que vem, se programar para eventualmente fazer essa contratação, porque essas ferramentas hoje são necessárias, inclusive não só para cumprir a LGPD, mas principalmente para cumprir a própria lei, porque se eu não tiver essa ferramenta, eu não vou conseguir cumprir a lei, eu não vou conseguir dar publicidade daquilo que preciso dar, por causa que eventualmente tem um dado ali que eu precisaria tarjar e que eu não tenho aquela ferramenta no âmbito do poder da organização. Valéria, como fica a divulgação de dados de servidores no portal de transparência para atender a LGPD ou a LAI? Pessoal, questões de acesso à informação e transparência sempre são regidas, existe até um enunciado da CGU, né? Isso é uma questão que é regida pela LAI e a própria LAI, claro que vai ter um diálogo com a LGPD, mas a gente tem que buscar a resposta na LAI. A LAI já traz todo um sistema que especifica aqueles casos em que a informação pessoal vai ou não ser divulgada. Em regra, pessoal, a informação pessoal pela lei, ela é de âmbito restrito, ou seja, ela não deveria ser publicizada ou ser dado acesso, exceto se dentre várias hipóteses que são elencadas no próprio artigo 31, existe uma que é a que a gente mais usa, né? Pelo menos quando eu dava pareceres, informações sobre isso, era uma das hipóteses que eu mais citava e que mais estimulava o uso, que é a questão do interesse geral público preponderante. Então, mesmo sendo uma informação pessoal, né? Por exemplo, meu salário, se há um interesse público geral preponderante na divulgação daquele dado, isso vai prevalecer em face à restrição. Então, salários dos funcionários públicos, dos agentes públicos. Já existe, né, no STF uma decisão há muito tempo que entende que isso tem interesse público geral preponderante na divulgação, porque são recursos públicos e há, nesse caso, um interesse que prevalece a divulgação em face da restrição. Mas claro que daí uma forma de harmonizar com a LGPD é discutir quais dados precisam ser divulgados para tanto. Então, o meu nome, evidentemente, tem que constar, mas a discussão é o seguinte: será que o CPF precisa constar? E lá na remuneração, o que que precisa estar discriminado? Obviamente que descontos, como por exemplo, consignatórios, não tem que constar lá na transparência, porque isso é uma relação privada, né? Que eu pedi para descontar do meu salário, mas isso não tem nada a ver com a remuneração, com o cofre público, com dinheiro público. Então, essa é uma forma de compatibilizar, mas é um mito dizer, né, que com LGPD, os dados dos servidores não poderiam ser divulgados, porque quando a gente está na administração pública, a gente está renunciando um pouco, né, da nossa restrição aí de dados e sim precisamos divulgar muitas informações sobre as nossas atividades, como, por exemplo, diárias, né? Diárias também é algo que tem que ser divulgado, né, para saber, né, para quem está sendo pago, de que forma, etc. Inclusive pessoas que nem são servidores públicos, se o poder público pagar aquela diária para aquela pessoa, para alguma finalidade, isso tem que ser divulgado. E nesse caso, há interesse público na divulgação, inclusive legitimidade lá na própria LGPD, que é o cumprimento de uma obrigação legal. Lembrando que a publicidade, o acesso a informações, pessoal, ele também é um direito fundamental. Então, isso eu me esqueci de falar na apresentação, mas hoje em dia a proteção de dados pessoais é um direito fundamental expressamente previsto na Constituição. Então, acessem o artigo 5º. O último inciso vai estar lá, proteção aos dados pessoais. Mas o acesso à informação também é um direito fundamental, também previsto no artigo 5º. E aí, quem se lembra de constitucional, né, sabe que eles têm, então, o mesmo patamar hierárquico, digamos assim, e eu não posso, a priori, dizer qual que vai prevalecer. É sempre no caso concreto que eu tenho que ver qual que prevalece naquele caso em face de outro. Mas sempre
E além disso, sempre, apesar de um prevalecer, poder vir, no caso concreto, dar prevalência em detrimento de outro, eu nunca posso esvaziar completamente o outro. Sempre tem que, de alguma forma, ainda promover o outro valor. Como é o caso, por exemplo, do acesso à informação, de uma informação que eu digo, não, isso aqui é algo que não tem interesse público geral preponderante. Mas aí eu tenho que, daí eu vou restringir a informação, mas para proteger o dado, mas eu sempre tenho que promover de alguma forma a transparência. Então, ver se eu consigo dar dados estatísticos gerais, dados anonimizados, tarjar, etc. Essa seria um pouco da lógica. Iris, tendo em vista a necessidade de acesso e tratamento a dados, você acredita que é possível, o princípio do interesse público, o poder público aumentar a sua atuação no tratamento de dados? Aí a resposta é a seguinte. O tratamento de dados, ele tem que seguir alguns princípios, né? Não deu tempo de a gente falar aqui, como eu falei, a matéria é gigante, mas saibam que existem alguns princípios que precisam ser observados, como é o princípio da necessidade. Então, o poder público, ele só pode ficar tratando dados pessoais se ele tiver necessidade. Então, primeiro eu tenho que definir qual é o meu problema, ou qual é a minha política pública, e definir quais são os dados que eu vou precisar para aquela atividade ou para aquela ação. E a partir dali eu tenho que ser adequado esse tratamento. Então, existe um erro, às vezes, né, que a lógica se inverte. Então, vamos pedir todos os dados e depois a gente vê o que vai fazer com eles. Isso é errado, isso é custoso, isso pode ser considerado, né, ilícito, se não, porque não respeita os princípios. E também pode gerar um risco, porque daqui a pouco tu tá captando um monte de dados, tu não tem segurança da informação, etc. Então, é sempre cuidar isso, né? Embora a gente possa tratar dados como poder público, sempre se resumir ao que seja estritamente necessário para a gente evitar danos, inclusive para as pessoas. Eu já vim aqui outras vezes no Cedim, e o Cedim, pessoal, já organizou 2 cursos, né? Aqui para administração pública de LGPD, um em 2020 e outro, se eu não me engano, 2021, eu acho. Não me lembro mais. Depois a gente teve os fóruns internos, né? Mas naquela época, em uma dessas oportunidades, eu falei de um caso lá da Holanda, em que, quando teve a ocupação nazista, né, durante a Segunda Guerra Mundial, existia um cadastro populacional feito pelo município de Amsterdã que coletava informações sobre a religião do seu cidadão. Claro, em momento de não guerra ou de não em que há uma democracia, isso pode não parecer problemático, mas quando rompe, inclusive, a gente está vivenciando aí no mundo várias guerras, né? Quando a gente rompe essa questão, né, de regimes, e passa para regimes autoritários ou situações de guerra, de estado de emergência, etc., isso pode te trazer prejuízos, e naquele caso, isso foi utilizado para perseguições. Então, se foi lá até o registro que tinha essa informação e não estava nem pseudonimizada ou anonimizada, e aquilo foi utilizado para perseguir os cidadãos. Então, facilitou a perseguição, a discriminação, né, ou até a perda de vida de pessoas porque tinha nesse registro a religião de forma desnecessária. Então, tem que cuidar isso, certo? Ah, Deixa eu ver, a Simone comentou no Arts da CCJ o caso dos estupradores. Pois é, complicado isso aí. Não estou acompanhando. E isso aí também envolve até aquela questão do direito ao esquecimento, né? Entre outras questões muito complicadas. Aí a Maísa também, o município tem implementado disposições LGPD em seus processos de contratação, acordos ou convênios, por exemplo, a recomendação, sim, a recomendação, a gente já tem, né, processos específicos sobre isso, acho que até o Newton olhou também recentemente, né, Newton? A gente tem uma orientação desde 2021 e, se eu não me engano, todos os editais já saem com cláusulas de proteção de dados. O que a gente pode discutir para o futuro, e até foi o trabalho de uma orientanda minha aqui na residência, a Lara, que ela falou da questão da fiscalização do município, porque o que acontece? Quando a gente firma um contrato com o privado, né, a Karen, que é professora, foi professora de direito administrativo, ainda lembra das prerrogativas do poder público, das cláusulas exorbitantes contratuais, né, os contratos administrativos, que dão ao município o poder de fiscalizar os contratos e aplicar sanções à contratada. Então, isso é um capítulo que a gente pode avançar.
o poder sancionatório do processo administrativo sancionador frente às contratadas quando elas não estiverem cumprindo as cláusulas dos contratos. Então, pessoal, existe a fiscalização da NPD, que é outra coisa, existe o PROCON, existe tudo, mas existe também o poder de sancionar, de fiscalizar, não, o poder de fiscalizar, não é nem poder, é dever, né? Dever do município de fiscalizar os seus contratos e aplicar sanções caso as cláusulas sejam descumpridas. Não é só no município, eu não conheço ainda na União, nem no Estado, nem no Executivo, em nenhum lugar ainda que tenha sido aplicado sanções contratuais com base na Lei de Licitações e Contratos por descumprimento das cláusulas de LGPD. Mas isso aí vai começar a acontecer e tem que começar a acontecer. Quem sabe o município pode ser aí o protagonista, né? Quem sabe? Mas daí fica, né? Não é nem com o Newton, claro, pode auxiliar e dar toda a especialização técnica, mas o poder de fiscalizar os seus contratos é de cada secretaria, né? Então, a secretaria que assinou aquele contrato, ela tem que emitir a notificação, notificar o contratado, ele apresenta a defesa prévia e depois tem aquele julgamento, inclusive com recurso depois hierárquico, e podendo aplicar sanções da administração, pode aplicar, inclusive, ali pena de inedoneidade, não contratar com o poder público, o que eu acho que ia ser uma baita evolução aí da LGPD por meio do direito administrativo. Espero que isso avance. Até porque Gente, essa contratada ela vai ser a operadora e o controlador vai ser sempre o município, sempre a secretaria, com todas exato. as responsabilidades. Então, se houver um incidente, a responsabilidade vai ser do Do município, por isso que tem que controlador. do controlador, por isso que tem que fiscalizar e tem que exigir, sem dúvida. É até para depois diminuir essa responsabilidade. Dizer, olha, inclusive eu fiscalizei, eu orientei, eu fiquei em cima e mesmo assim, né, para tentar, não sei se vai excluir a responsabilidade, mas pelo menos mitigar essa responsabilidade, com certeza. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e agradeço aí muito. Obrigada, Daniela. Deixa eu ver, foram várias perguntas, mas eu acho que tu, com maestria, conseguiste incluir, mesclar elas todas aí na tua fala, trazendo bastante da nossa realidade. E só para a gente tentar entender, o quanto tu percebeste de evolução nisso do município. Acho que isso poderia ser o fecho, né? Desde que tu Com começaste a certeza. trabalhar com isso, talvez o Newton também possa contribuir, já que Tá. ele até falou numericamente, né? Quantificou o tamanho do desafio, e como é que se deu essa evolução e talvez como é que estão os outros entes públicos, né? Porque no poder público, a questão de implementar uma legislação dessas é sempre mais complexa, né? A gente precisa da Bom, vontade de vários que estão hierarquicamente acima de nós e que muitas vezes têm outros focos de preocupação, exato. com políticas públicas, com urgências, uma série de demandas, e isso na estrutura, são estruturas enormes onde isso deve Enorme. ser implementado, né? Então, como é que está isso? Como é que foi essa evolução? Como é que estamos nisso? Eu acho que a gente está avançando muito bem, né? A Porto Alegre eu acho que é o único órgão público que tem um encarregado que foi criado o cargo por lei, né? Eu acho que nenhum lugar tem isso, né, Newton, se eu não me engano. Ou se a gente Com conseguiu, inclusive, exclusividade também, isso que é importante, né? A é, exclusividade, então dá para cobrar, tem responsabilidade, porque o Newton não tem a dizer, mas eu também sou ouvidor, também sou controlador, o Newton é o encarregado, mas o Newton, quem tiver no meu lugar. Então, isso demonstra a maturidade, sim, de Porto Alegre. é algo assim raro, né? E o município, poxa, né? O município, como vocês sabem, vocês estão vendo, né? O município é a base de tudo, é onde a gente vive, aquele clichê e tudo e tal. Mas isso traz complexidades muito maiores, né? Porque a gente trata desde regularização fundiária até questões de saúde, educação, mobilidade urbana. Não existe nenhuma empresa, por mais grande o grupo econômico que seja que tenha tanta diversidade de temas e matérias dentro do seu guarda-chuva,
né? E, por exemplo, para a justiça, a prestação de serviço dela é uniforme, é o acesso à justiça, entendeu? Então, é diferente do. A gente tem uma complexidade muito maior, eu acho, que os outros poderes, né? Então, assim, considerando, né, esse cenário, considerando o orçamento, considerando a dificuldade, considerando que às vezes a gente não tem nem servidores para áreas básicas, né? Então, assim, nesse contexto, eu acho que a gente, considerando que a gente tem eleições, enchentes, tudo isso, eu acho que a gente já avançou bastante. Mas estamos avançando, né? A gente está até compartilhar com vocês, a gente está estamos engajados, né? Eu, Newton, eu como representante da PGM, o Newton como encarregado e a SMTC também. Existe um projeto da SMPI que a gente está falando sobre a governança de informações, que é muito mais que produção de dados, mas é justamente para a gente arrumar a casa em governança de dados para poder depois fazer os serviços digitais, IA, etc. E é algo muito importante. E acho que tirando o município de São Paulo, que já tem, só tem no governo federal, e vocês devem ter acompanhado como evoluiu isso no governo federal do GovBR, por exemplo. Então, nossa ideia é ser o POA BR, né? Aqui a gente está criando a infraestrutura básica para isso e a gente, inclusive, está participando de fóruns internacionais, que é da Bloomberg e What Work Seats, né? Inclusive para conseguir certificação e eles nos darem também o expertise, né? Então, assim, eu acho que a gente tem avançado sim, já temos decreto regulamentador, já temos encarregado, o encarregado já está fazendo aí mais de 200 mil pareceres aí, né? O que é raro, né? Porque eu não sei se existe algum lugar que tenha, assim, se tu mandar para o Newton, se tu falar com o Newton, e o Newton tá sozinho, né, gente? Imagina, é o Newton para o município inteiro. Né? Quantas secretarias a gente tem? É muita coisa. Ele até falou: tem exclusividade sim, mas na prática ainda faltam uns 20 Newtons, né? Mas assim, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui já conversou com o Newton, viu como ele é cordial, como ele é gentil. Ele tá vendo um negócio da PGM lá também, né? Que a Lizzie mandou, super deu as suas contribuições. Então, até agradecer, Newton, te parabenizar aí por contribui tanto com o nosso município. Às vezes parece muito pequeno, né? Quem vê de longe pode achar que não é nada, mas é muita coisa sim, né? Porque são as grandes mudanças começam pequenas, né? Só se faz grandes mudanças com pequenas ações. Então, eu podia dizer que sim, a gente tem muitas pequenas ações, às vezes não tem a compreensão ou o apoio de se entender, né, como isso é importante, mas por outro lado, em outras a gente consegue, né? Então é isso, pessoal. E agora não sei, Nilton, se tu quer dar teu depoimento aí também. Não, só para não me estender muito também, mas é que e a gente conversa com os colegas do Brasil todo, assim, né? É um caso bem específico mesmo de Porto Alegre, e eu, né, não tenho nenhum constrangimento de falar, porque não é o Newton, é a estrutura, essa maturidade veio até a própria concepção do cargo, da estrutura, foi por ti, foi pelo secretário à época, então, quando eu entrei já estava. Eu nem participei da elaboração da lei, nem da criação do cargo, nada disso. Mas, assim, é interessante que eu converso, né? Conversamos, nós também com todos. Eu não tenho nenhum outro relato, por exemplo, que o gabinete, que o prefeito mande para o encarregado de proteção de dados para ouvir a orientação em relação, por exemplo, do sanção, veto ou silêncio a um projeto de lei. Entende? Isso é uma quebra de paradigmas para ver exatamente o comprometimento da gestão, como tudo aquilo que, quando a gente estuda proteção de dados, se a autogestão não se compromete, não compra o projeto, nada vai andar. Agora, quando se começa assim, então, desde do servidor, que tira uma dúvida, que manda um WhatsApp, manda um e-mail, liga até o prefeito, também demandando essas análises, né? Isso realmente mostra Porto Alegre bem como vanguarda mesmo, e eu digo assim, sem falar que, poxa, o jurídico da organização é a PGM, né? Não existe organização com um jurídico melhor do que esse, assim, com a qualificação, né, de todos os colegas da Procuradoria. A TI
dessa nossa empresa, dessa nossa organização é a Procempa, né? A gestão são colegas excelentes que dominam muito a questão de gestão também, da própria administração, de todas essas coisas. Então, é bom de trabalhar porque tu tens excelência em todas as pontas, né? Então, aquilo que se precisa, quando a gente tem que trocar ideias, a gente tem que evoluir e criar uma solução conjunta, é de um nível ótimo, porque, imagina, eu troco ideias com a doutora Daniela e os colegas da PGM. Então, é muito, muito bom. O time da corregedoria, o time da ouvidoria, entende? São pessoas com muito gás e muita vontade de fazer certo, por isso que a gente faz coisas que nos outros, mas é assim que vocês fazem. A gente faz, desde de falar do gabinete da causa animal, né, e o chip dos cachorrinhos encontrados e resgatados na enchente, que virou uma orientação, e até eu comentei isso, é um case bem bacana pelo ineditismo, né? Então é uma catástrofe climática, né? Literalmente caindo o mundo e uma forma de também até a ternura de poder restituir um cachorro para sua família, né? Mas tem que tratar dado pessoal, porque no chip tem a identificação dos, dos, Bom. dos tutores, né? Isso virou case, até eu comentei com o pessoal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O Arthur tive até a Show. ousadia de dizer, ó, Arthur, eu vou te mandar a orientação. Essa tem até um carimbo de, pô, que bacana, tá certo, da Autoridade Tem Nacional. que ir para a Pelo, revista da PGM. essa é A gente bacana, essa é precisa de um Manda bacana. aí, artigo sobre isso. viu? Vamos fazer, contem comigo. Mas é isso, A é gente essa. precisa desses casos práticos. É São legal, muito muito bacanas, legal. são bacanas. E Muito. essa riqueza do caso prático com o apoio que se tem, né, de todos os colegas, que daí fica uma coisa bem bacana de trabalhar. Muito obrigada, Newton, Daniela. Tenho certeza que todos aprenderam muito. Eu aprendi muito, porque é sempre ver tudo atualizado, ver a lei em movimento, e isso é que faz a gente feliz todas as terças e quintas aqui, especialmente com pessoas tão qualificadas, com bastante participação também, o que mostra que o pessoal estava engajado aqui no assunto. Muito obrigada a todos pela participação, especialmente aqui pela Daniela, pela explanação, sempre com muita atualidade, com muita técnica e muita didática ao mesmo tempo. Newton, todos os colegas aqui da transparência ou demais envolvidos com a matéria de LGPD, aos residentes, aos servidores e todos aqueles que vieram hoje participar. Há pouco eu vi alguém comentando que em Londrina também tem, acho que não sei se o DPO ou o que era que a pessoa comentou. Então, tem gente de tudo que é lugar aqui hoje. Obrigada a todos e Tá. até o nosso próximo evento.